Tá ao vivo já, mas não tem ninguém ainda. Sim, tá ao vivo. É Aline Correia o nome dela. Você já avisou pra ela que entrar? Uhum. É a primeira ali da conversa do Instagram. Mas ela não entrou não ainda. Porque tá muito em ponto, né? São 7h01. Entrou alguém? Não, ninguém ainda. Normalmente você fazia live de que dia? Quarta. Que horas? Essa mesma hora, 7. Você podia passar pras 8, sabia, Guga? Porque 7 horas muita gente tá largando o trabalho ainda, sabia? Ah, né? Evelyn entrou. Boa noite, Evelyn. Tá gostosão. Qualquer coisa a gente encerra e entra de novo. Demora muito pra você não perder tempo na live, sabe? Uhum. Ellen, qual é o nome dela? Aline. Entrou, tem 2 pessoas. Ellen Silva, boa noite. Boa noite. Ela ainda não mandou. Aline entrou. Tá. Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira. Hoje terei mais uma live aqui no Instagram. Dessa vez com a paraense Aline Correia. Ela é audiodescritora. Eu encontrei ela na internet. Ela falando sobre audiodescrição e eu achei interessante ter um bate-papo com ela. E vai ser bem legal, eu acredito. E vamos lá, ela já entrou. A minha irmã Isadora vai chamá-la. Aline Correia, né, Gu? É. Ela entrou? Vai entrar, peraí. Tá entrando, peraí. Oi, Oi, boa noite. Tudo bom, Aline? tudo em paz, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Estou sim, você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Ah, maravilha. Aline, normalmente eu começo fazendo a minha audiodescrição para as pessoas que não enxergam, né? Ok. Então, eu tenho 1,78 m, tenho pele clara, tenho uma barba pequena, tenho cabelo curto, castanho escuro, estou de óculos escuros, estou com a camisa polo cinza, estou de bermuda, no momento estou sentado e na minha frente tem um tripé com celular e atrás tem alguns quadros. Aí eu acho que era legal você fazer a sua audiodescrição. Ok, eu sou negra, mas eu tenho a pele um pouco clara. Eu estou usando tranças. Antes eram conhecidas como Rastafari, hoje são chamadas de box braid. Eu estou com os cabelos amarrados ao centro e ao alto da minha cabeça e com as tranças caindo sobre os meus ombros. Elas vêm na altura do meu antebraço, chegando no cotovelo, aqui que está preso. Eu tenho o rosto oval, sobrancelhas arqueadas, os lábios finos. Estou discretamente maquiada, uma maquiagem que destaca os olhos, com rímel e batom rosa brilhante. E estou com um vestido Ó, preto. Atrás de mim, o vestido tem um decote em letra V. Atrás de mim tem um painel em madeira cinza com 2 cartazes em preto e branco. Um em preto e branco, outro em branco e preto, com o símbolo internacional das pessoas, o símbolo internacional da audiodescrição, que é a letra A e a letra D, e os sinais de fecha parênteses. legal. Aline, eu vou me apresentar agora. Você está bem elegante, hein? Eu Obrigada. vou, eu vou me apresentar agora para os seus seguidores que não me conhecem. Meu nome é Gustavo Paes Amorim. Esse é meu canal de YouTube. Eu tenho 31 anos, sou natural de Maceió, capital de Alagoas. Sou formado em jornalismo em 2010 pela Faculdade do SESMAC. Morei 2 anos em Recife e 6 anos em Florianópolis, onde retornei neste ano. E faço lives aqui no Instagram, como esse contigo. Faço um trabalho voluntário que é toda quarta-feira, são entrevistas que chama-se Projeto Releituras no Facebook. E estou escrevendo um livro sobre a minha vida no sul do Brasil. Acho que era legal você se apresentar um pouco para as pessoas te conhecerem, Aline. Bom, eu sou a Aline Corrêa. Eu comecei atuando com pessoas com deficiência como ledora. Na verdade, eu era monitora de redação num curso pré-vestibular
em Belém do Pará, e eu tive um colega que era cego, e o meu professor de redação pediu para que eu auxiliasse, para que eu fizesse trabalho de ledora. Antigamente ainda era o tempo da gravação de fita, e assim eu fui trabalhar como ledora voluntária na Fundação Cultural do Pará, hoje conhecida como Centura, aqui em Belém. E ali começou meu engajamento, não só pelas pessoas cegas, mas por todas as categorias de pessoas com deficiência. Eu fui fazer parte do Fórum Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência. Depois eu fui convidada para ser assessora política da Associação dos Deficientes Físicos do Pará, a ADFPA, por onde eu atuei por 8 anos. E aí eu fui membro do Fórum Estadual de Educação, eu trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, tudo pautando a questão da luta em prol do direito das pessoas com deficiência. E em 2013, eu viajei a Campinas para fazer um mestrado, para pesquisar sobre um mestrado que eu queria fazer em letras. E aí eu descobri a audiodescrição, resumo da história, e passei a estudar. Um ano depois, voltei para Campinas. Eu estudei no Rio, fiz aquele curso do Instituto Benjamin Constant, de audiodescrição, e depois eu recebi um aceite, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, da Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiência de Campinas, para participar de um curso de audiodescrição que levaria 3 meses. Então eu fiquei 3 meses, toda sexta-feira indo e voltando de Belém para São Paulo, de Belém para Campinas, para concluir esse curso que me fez escolher a profissão, que me fez ser a profissional que eu sou hoje. Muito interessante a sua história, Aline. Eu vi, né, você fazendo um vídeo e me encantei, né, sobre a sua história. Aline, e como é que foi esse seu primeiro contato com a pessoa com deficiência, né? Você falou aí que foi meio para ajudar ele na redação, e esse primeiro contato é bem importante assim para as pessoas que não têm deficiência, eu creio, que é a partir daí que ela começa a conhecer e saber mais, né, sobre esse assunto. Olha, eu sou da geração de 1980, então a primeira vez que eu parei para prestar atenção nas pessoas com deficiência foi em programas de TV, num programa específico de TV que foi o Show da Xuxa. Eventualmente, ela tinha algumas participações com crianças com síndrome de Down, com crianças cadeirantes, aquilo me chamou muita atenção. No entanto, o meu contato forte, aquilo que me entrou no meu coração, que fez eu tomar a decisão de me engajar na causa, quando eu tinha 12 anos, eu estudei num colégio que tinha muitas leituras paradidáticas, e uma delas era um livro Sempre Haverá Amanhã, da escritora Giselle Dalla Porta Nicoleles, que fala sobre a história de uma família, pai, mãe, 2 filhos, eles queriam ter mais uma filha, e essa criança nasceu, e com alguns meses eles descobriram que ela tinha uma deficiência intelectual, e começa toda a maratona de qualquer pai que tem uma criança, que recebe uma criança com deficiência na família, precisa se adequar, precisa buscar acessibilidade, escola. E o final do livro termina com um pai perguntando o que vai ser dos nossos filhos depois que nós morrermos. Então aquilo ali, aos meus 12 anos, ficou marcado para mim, mas eu era uma criança, né? Então eu já tinha aquilo, eu tinha sido sensibilizada, mas só quando eu estava com 20 anos, em 2000, que eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, que eu tive a oportunidade de fato exercer isso. E tinha um jovem cego, que é o Ronaldo João, que depois se tornou um grande amigo meu, porque nós convivíamos muito proximamente. Então, algumas pessoas dizem, nossa, mas como é que tu consegues ter tanta habilidade para te relacionar com uma pessoa cega? Porque ele passava boa parte do tempo, ele não seguia aquela orientação de segurar pelo braço, então ele segurava no meu ombro. Então eu andava com ele em vários lugares, ia ao shopping, ia ao banco, auxiliava ele a ir ao banco, a gente passeava muito junto e o tempo inteiro ele com a mão no meu braço. Então eu tinha que andar por mim e andar por uma pessoa cega, guiar o tempo inteiro. E aquilo me deu uma habilidade a mais, uma sensibilidade a mais. O outro aspecto foi que me comoveu a ponto de dizer, não, não é só isso aqui. Há outras pessoas e eu acredito que eu posso fazer por outras pessoas. E aquilo, o trabalho como ledora, que não era só de redação, mas ele precisava fazer as leituras, ele estava fazendo vestibular, então ele precisava de todas as disciplinas e de uma pessoa que tivesse habilidade na leitura, porque naquele tempo era fita,
Então, quanto mais devagar você lê, mais tempo de fita leva. Então, eu precisava fazer uma leitura mais rápida para poder economizar mais fita, porque ele precisava que tivesse alguma pessoa com habilidade para fazer uma leitura mais rápida. E assim eu fazia. Ele também não tinha muitas condições financeiras, e então a gente desenvolveu uma parceria muito legal, que acabou me abrindo o espaço e abrindo os olhos, e daí em diante a minha vida se transformou e desde então eu passei a atuar em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Bem legal essa sua história. E Aline, e aí você começou a entrar nesse mundo da pessoa com deficiência. Isso foi a partir de que ano que você começou a fazer esse 2000. trabalho? 2000 eu comecei como ledora. 2003 eu fui para um seminário da Universidade do Estado do Pará. Foi aquele bichinho da política que te morde. Então, aquele seminário onde tinha discussões políticas, aquilo me despertou para dizer, não, vamos lá, você pode fazer... Ah, eu esqueci de descrever, vai ter uns barulhinhos aqui atrás, eu tenho 4 gatos. A Chitara, que é a minha gatinha tigrada, alaranjada, ela está no sofá aqui em cima da poltrona, exatamente atrás de mim, então pode ser que de vez em quando ela puxe meu cabelo, ou algum gatinho pule por aqui, mas está tudo bem. Então, a partir desse momento, em 2004, eu ingressei no Fórum Estadual do Direito das Pessoas com Deficiência, e lá tinham várias ONGs, várias organizações, Instituto Felipe Smaldoni, que lidava diretamente com pessoas surdas, a própria a PCP, a Associação Day para Cegos, a PAI, Pestalozzi. Então tinham várias ONGs que se reuniam toda quinta-feira para pautar as discussões relativas ao direito das pessoas com deficiência. Foi ali que começou. De lá, eu fui em 2006 trabalhar na Assembleia Legislativa, também com esse propósito de estreitar laços, porque chegou um momento que eu estava numa militância, eu vou usar essa palavra, porque é essa palavra, dentro da universidade, e aí você está lutando, você tem seus ideais e seus sonhos, você discute, você pauta, e de repente as coisas não acontecem. Então, o que eu pensei? Quem é o governador do estado? Quem é o deputado estadual mais próximo do governador do estado? Porque eu tive 2 episódios que me fizeram, assim, me impulsionaram a fazer isso. E toda vez que eu recebo críticas em relação à minha pessoa, em relação ao meu trabalho, eu me lembro desses 2 episódios. Eu enterrei 2 amigos, sepultei 2 amigos. Estive no sepultamento de 2 pessoas com deficiência, uma delas, que era Alice Quaresma. Eu lembro do pedido da família me ligando, dizendo, Aline, vem aqui que ela quer te ver. Eu fui vê-la na UTI da Santa Casa e no dia seguinte ela faleceu e eu lembro que a família dizia, poxa, ela estava só te esperando. E uma das coisas que ela me disse, ela, Aline, eu quero sair daqui, eu quero voltar a lutar, quero lutar do teu lado, eu quero fazer mais. Então, quando eu vi pessoas morrendo, pessoas perdendo a vida por causa de falta de leito nos hospitais, para quem é cadeirante, para quem tem escaras. Quando eu comecei a perder amigos, eu falei, chega da teoria, chega de certas discussões, eu preciso ter outra estratégia. Então eu fui atrás de um deputado estadual na Assembleia Legislativa que tivesse aliança com o governador do estado para que eu pudesse pautar alguma. Tá me ouvindo aí, Dom, quando eu falo? Agora eu tô te ouvindo. Ah, Falhou aí? perdão. Falhou, congelamos. Agora voltamos. Congelamos para todos, ou vocês me ouviram até que ponto? Acho que eu continuei falando aqui. Você falou que procurou um deputado estadual que era ligado ao governador e pronto, foi até aí. Para que nós pudéssemos ter pautas mais imediatas, vencer pequenas batalhas, mas de forma que a gente pudesse pelo menos ter alguns avanços. Eu cansei de ver pessoas morrendo, pessoas próximas a mim morrendo. Esse era um ponto. O outro ponto é que chegou um grau de conscientização política da minha parte de entender que se você tem 100% da população e se você tem, na época, 14%, vamos colocar 15% da população, eu sei que tiveram os dados aí de censo 2010, colocando o número de 23%, mas a gente sabe que tem
foi feita de uma forma que acabou... Errada. Foi inadequada, não é bem tudo isso, mas vamos colocar 15% da população. Então, se sempre eu desenvolvo estratégias de educação, de qualificação profissional para 85% da população, sempre tem aquele 15% que está ali descontemplado, está ali esquecido, e que vai puxar esse DH para baixo. Então, como eu dizia para o deputado, olha, o que você prefere? Uma pessoa com deficiência ativa, um profissional ativo, ou um beneficiário da prestação de benefício continuado? Continuada. Então, antes de nós prepararmos, antes de nós buscarmos acessibilidade, caminhos de acessibilidade, caminhos de inclusão social, caminhos de viabilização de qualificação profissional para inserir essa pessoa no mercado de trabalho, para que ela seja um profissional ativo, para que ela tenha a satisfação que qualquer um de nós tem, desculpa, de trabalhar. Pai, desliga o ventilador, por favor. Desliga o ventilador, por favor, que está interferindo aqui. Que ela possa ter a autoestima, o desenvolvimento normal, biopsicossocial de uma pessoa normal, de poder trabalhar, de poder contribuir, porque é um contribuinte do país. E aí, Sim, a partir do com momento certeza. que eu entendi isso, eu passei a buscar isso, a lutar por isso. Aí você começou a ter essa amizade com o deputado e aí iniciou a trabalhar na Assembleia Legislativa junto com esse deputado. Sim, eu comecei como estagiária, depois eu passei a ser assessora, e lá a gente fazia, como eu disse, são pequenas batalhas. Vamos realizar uma audiência pública, e todos os eventos que eu fazia, naquela época, veja bem, eu estou falando de 2004, oficialmente que eu passei a trabalhar com ele em 2006. Então, naquela época, intérprete de Libras era um sonho, uma iniciação de uma luta, né? E todos os eventos que eu fazia, que eu organizava, que a gente desenvolveu uma comissão, né? Eu desenvolvi lá dentro uma comissão na qual eu era coordenadora da comissão de acessibilidade. Então, todos os eventos que eu organizava, eu cumpria o que era o padrão na época, que era a presença de um intérprete de Libras. Era praticamente o único deputado da Assembleia Legislativa, dos 41 deputados da Assembleia Legislativa, que quando realizava eventos, sessão especial, audiência pública, sempre tinha a garantia do intérprete de Libras. Isso foi... Uma conquista. Sim, sim, porque era um espaço que antes não era frequentado e ganhou uma visibilidade, né? Teve uma visibilidade a ponto de a gente desenvolver também uma relação, uma articulação e um espaço de divulgação para esses profissionais, de estarem dentro da Assembleia Legislativa, de serem filmados. Muitas vezes eu pedia isso para que fosse filmada a audiência pública, para ter aquele registro, aquele arquivo de uma sessão especial acessível, de como fazer, de como proceder. O detalhe é que é impressionante como, quando a pessoa não tem um parente, quando a pessoa não tem uma ligação, Não conhece. ela não se importa. E eu ouvi muita coisa, sabe, Gustavo? Tem coisas que vocês, enquanto pessoas com deficiência, escutam, que ferem, com certeza, que magoa, machuca, mas tem muita gente que nos diz, para nós profissionais da área, que nos diz coisas que são absurdas de se ouvir, que elas não têm coragem de dizer para vocês e que nos destroem. Uma delas era políticos me dizendo: Aline, 5 mil reais eu faço um evento para 2 mil pessoas, que seja. 5 mil reais eu vou pagar intérprete de Libras, eu vou alugar um espaço que tenha toda a acessibilidade e eu vou reunir um evento para, no máximo, 50 pessoas com deficiência. Porque eu vou ter que, todo o resto, investir com tecnologia, com toda a acessibilidade. Então, com o mesmo dinheiro, eu consigo alcançar muito mais pessoas do que investir para pessoas com deficiência. Eu escutei isso, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, foram várias vezes. Então, não é só uma questão de falta de sensibilidade, é uma questão mesmo de números, de ganância, e que a gente precisa conversar. Aí eu estou até usando um eufemismo do conversar, mas mostrar, desenvolver outras estratégias de mostrar isso. E eu sempre, em todos os meus discursos, eu falo, hoje
você fala. Hoje você escuta, hoje você anda. Tu não sabes o dia de amanhã, jovem. Eu não sei. Não sei o câncer que eu posso ter, não sei o acidente que eu posso ter, eu não sei o que pode me acontecer e pode me ceifar de um dessas sensações, Atributos. desses atributos sensoriais que eu tenho hoje e físicos. Então, acredito que a gente precisa pautar. Primeiro, por uma política de Estado. Quando eu penso numa nação, eu tenho que pensar em toda a nação. Até por essa questão que sempre vai ter aquele IDH puxando ali para baixo, porque eu não contemplei um grupo. Sempre que eu deixei de contemplar um grupo, eu vou ter sempre aquele grupo puxando a média, seja ela qual for, vai ficar para baixo. Então, eu preciso pensar na viabilização de inclusão social para todos, eu preciso pensar em todos os grupos num projeto de nação. E aí, Aline, você trabalhou na Assembleia até que ano ou ainda trabalha lá? Não, eu trabalhei só 2 anos. Foi bem conturbada a minha passagem, porque eu tinha vindo, eu era uma militante dos partidos de esquerda da universidade. Então, de repente, eu fui trabalhar num gabinete do PSDB, eu era discriminada dentro do meu próprio gabinete. Jovem, o que eu passei ali... Eita, estou até segurando a minha trança aqui, balançando, né? Porque Imagino. eu sofri perseguições de todas as espécies, até dos meus ex-colegas dizendo que eu me vendi para trabalhar ali, e também dos meus colegas de gabinete que achavam que eu não estava no meu lugar, que eu deveria estar em outro lugar. E uma coisa que o deputado tinha de diferencial era esse querer conversar com as diferenças. Porque quando tu te reúne só com pessoas que pensam igualzinho a ti, tu não avanças. Tu ficas ali naquela zona de conforto, naquele patamar que tu não passas daquilo. Mas quando tu consegues te entregar para as diferenças, é claro, com os devidos pré-requisitos de respeito, né? E até amor próprio, eu costumo dizer, porque tem relações que elas são tão corrosivas que a gente precisa manter a distância, mas politicamente, e aí eu tenho para mim política como a arte de saber se relacionar. Então, você quer fazer política, você precisa. Ah, eu sou de esquerda, não quero saber da direita. Problema seu. Quando a gente pensa em Brasil, quando a gente pensa em nação, a gente tem um Congresso que é multipartidário e eu preciso ter a habilidade e a estratégia de saber me... Guga Rasa. Tá, me ouviste? Eu senti o círculozinho começou a parar. Foi o meu? Foi o meu. Peço perdão, Aline. Tudo bem. Aline, e aí você me fale agora um pouco mais sobre você ficou esses 2 anos e aí começou a audiodescrição. Quero saber que eu te chamei, né, mais para saber sobre a audiodescrição, que é uma coisa importante que eu fiz uma live ontem no projeto Releituras e a Michele de Paula, que é deficiente visual, ela falou sobre a audiodescrição, o quão que está evoluindo, o quão que já está se falando, né? Muito mais do que anteriormente. Temos a lei de 2021, que vai ter que ter audiodescrição nos cinemas. Então é interessante você falar sobre isso. Bom, primeiro começou a minha curiosidade com a audiodescrição, com essa minha ida para fazer uma pesquisa sobre qual mestrado eu iria fazer. Eu queria fazer mestrado em neurolinguística e cheguei lá, acabei descobrindo a audiodescrição. Eu conheci a professora Bel Machado, eu estava pela Unicamp passeando e descobri uma reunião que teria, fui convidada a participar, era uma aula específica para funcionários da Biblioteca César Lattes, lá da Unicamp, e onde eu conheci a professora Bel Machado. Foi quando eu me encantei pela audiodescrição. Primeiro que eu gostei do nome, audiodescrição. Olha que coisa fofa. Segundo que era tudo o que eu fazia com um nome. Falei, gente, tem um nome para aquilo que eu já, de alguma forma, faço trabalhando com pessoas cegas.
E aí eu fui descobrindo, comecei a estudar esse universo e até que e me organizei financeiramente. Aí é que começa a discussão que eu tenho para compartilhar contigo. Pensa só, eu consegui me organizar financeiramente para ir para o Rio de Janeiro estudar audiodescrição no Instituto Benjamin Constant. E aí, se eu colocar na ponta do lápis, isso me custou na época R$ 5.000, contando passagem aérea, contando hospedagem e transporte, alimentação. Depois, eu recebi um aceite para estudar audiodescrição em São Paulo com a professora Bel Machado, que era o que eu queria muito, que eu gostei muito da metodologia dela, das percepções dela em relação à subjetividade, que isso é super importante em relação aos aspectos culturais, que ela coloca muito bem claro nas explicações dela. Então, eu tive condições financeiras de sair de Belém do Pará, porque não tinha. E aqui vamos começar a discussão. Aonde tem curso de audiodescrição no Brasil? Essa é a pergunta Rio de Janeiro. Responde para mim aí, tu já deve saber. Aonde tem onde teve curso de audiodescrição no Brasil? Sabes me responder? Eu sei que tem no Rio, São Paulo, Minas. Acho que é isso. Pois é, teve curso em Recife, certo? Tem um grupo, tem a professora Vera Santiago lá no Ceará, mas o curso é para quem tem graduação, que é uma especialização. Teve a especialização de Juiz de Fora. Tiveram cursos técnicos no Instituto Benjamin Constant e pontualmente em São Paulo. Né? Instituto Benjamin Constant, vamos lá, Rio de Janeiro. Falei do Juiz de Fora, Minas Gerais. Falei do Ceará, da Universidade com a professora Vera Santiago. Em Recife, tiveram alguns cursos, certo? E em São Paulo, tanto com a professora... Oi? E pronto. Em São Paulo, a professora Lia Mota, com a Bel. Aí, pensa só. Lembra que eu falei ainda agora? Política de Estado. Eu tenho 27 estados no Brasil, Distrito Federal. Ou 26 estados, Distrito Federal. 27 Distrito Federal. Eu tenho mais de 5.000 municípios no Brasil. E, de repente, eu tenho uma lei, a Lei 14.009 de 2020, que obriga que todas as salas de cinema, todas as salas de cinema, quando é uma lei federal, tem que valer em todo o território nacional, ela tenha acessibilidade, ela tenha língua de sinais, ela tenha audiodescrição, ela tenha todos os padrões de acessibilidade de legendagem. Perfeito. É tudo que nós queremos. Mas nós, quando eu falo nós enquanto Brasil, nós também precisamos nos preparar, nós precisamos qualificar profissionais que ainda não temos. Entre o meu sonho, entre eu vir para cá e te dizer, olha, a audiodescrição, ela é isso, isso e isso, o ideal dela é esse, esse, esse. Entre o meu sonho, entre o meu ideal, o ideal que precisa ser concretizado, e a nossa realidade, eu tenho um país de desigualdades sociais. E aí, falo especificamente do Pará. Se eu quis estudar audiodescrição, eu fui para o Rio de Janeiro. Para ir para o Rio de Janeiro, eu te disse, investi R$5.000. Para ir para São Paulo foram 3 meses. Eu ia e voltava, era toda sexta-feira. Então foram R$35.000 em passagem aérea, em transporte, alimentação. Quantas pessoas tu achas do norte do país que tem esse dinheiro para investir numa profissão? Então, hoje, quem tem um curso de audiodescrição hoje, quem está no mercado hoje, precisa bater no peito e dizer, eu sou privilegiado. Eu estou num pedestal de privilégio. Esse é o primeiro ponto de discussão. Quando as pessoas... Eu tenho escutado algumas acusações de tu está defendendo a audiodescrição sem consultoria. Jovem, primeiro que a pessoa cega, ela não tem a obrigatoriedade de querer ser consultor em audiodescrição. Ela pode ser qualquer outra coisa que ela queira da vida dela. Inclusive eu, como ledora, quantas vezes auxiliei pessoas a fazer concurso público para que eles estivessem em qualquer outra área do conhecimento. Então, não necessariamente a pessoa, por ser cega ou por ter baixa visão, ela vai querer ser consultora em audiodescrição. Não necessariamente que ela queira, ela tem perfil para isso, porque eu preciso ter habilidade linguística.
Eu preciso ter domínio da língua portuguesa. Eu preciso ser uma pessoa que tenha uma boa leitura interpretativa, que seja um bom profissional em redação. Se há de convir que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm esse perfil. Então, nós ainda vamos ter, se nós não conseguimos hoje ter audiodescritores ou cursos de audiodescrição nos principais estados do Brasil, como você mesmo disse, Rio de Janeiro, olha o dedo, estou com as mãos palmadas aqui mostrando os dedos. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará, onde mais? Minas. São 27 estados de um país. Então, nós precisamos desenvolver, atenção, vamos acreditar na audiência da tua live e vamos pedir agora para o ministro da Educação, né, o ministro Milton Ribeiro, para a ministra dos Direitos Humanos, ministra Damares Alves, vamos desenvolver uma política nacional, um programa nacional de qualificação em audiodescrição, para que nós possamos daqui a 2, 3 anos dizer, olha, teve curso de audiodescrição em cada capital. Quem são os audiodescritores hoje? Quem é a lista de privilegiados? E eu me insiro nisso porque tive o privilégio de fazer 2 cursos de audiodescrição. Quem são os audiodescritores hoje capazes de ministrar cursos em quais estados, em quantos municípios? Porque a minha preocupação sempre não era só comigo enquanto profissional, com a minha empresa, simplesmente, mas fazer desse trabalho uma profissão. E quando eu falo de profissão, eu falo de desenvolvimento de plano de carreira. E aí eu tenho uma série de coisas envolvidas. Eu sou orientada pelo Sebrae desde 2016. Então eu não dou um passo sem a minha consultoria do Sebrae. Porque não basta ser só audiodescritor. Essa é uma discussão. Ah, fiz o curso de audiodescrição. Ah, estou desenvolvendo habilidade. Outra. Ninguém começa numa profissão em dupla. Quando eu digo que primeiro você vai ter um audiodescritor e depois você vai ter uma parceria de uma pessoa cega, de uma pessoa com baixa visão, é porque quando eu fui fazer o curso de audiodescrição, eu não fui em dupla. Eu não fui com um cego para chamar de meu. Para lá, olha, bora junto comigo fazer um curso e nós vamos trabalhar juntos. Não é assim que acontece. Todos os profissionais da audiodescrição hoje começaram trabalhando sozinhos. Como audiodescritores, começaram trabalhando sozinhos. Então, de repente, dizer que não, tu que está aí no interior do estado, aí no norte do país, tu não tens o direito de fazer a audiodescrição sem consultoria. Eu estou impedindo essa pessoa de começar um trabalho da mesma forma que este profissional hoje, que existe hoje, começou. Porque ele começou sozinho. Ele começou trabalhando sozinho. É claro que eu, óbvio, com todo o engajamento, com todo o contato que eu tenho, e mais até, é interessante que a gente recebe as maiores críticas, Gustavo, e eu converso isso com muita gente, as maiores críticas que a gente recebe enquanto profissional são das próprias pessoas com deficiência. É surpreendente. E são críticas, às vezes, bem destrutivas. Inveja, quando tu estás né? ali. Jovem, tá aí uma palavra. Eu não sei. Porque eu acredito o seguinte, eu estudo para saber, eu estudo para conhecer, eu desenvolvo o meu planejamento, eu desenvolvo as minhas estratégias, eu guardo dinheiro, eu invisto dinheiro, e quando eu desenvolvo um bom trabalho, eu não tenho o direito de receber parabéns, eu não posso receber um elogio, me é jogado na cara imediatamente, nada sobre nós sem nós. Por que que a Aline foi chamada para a composição de mesa? Por que que o governo do estado chamou a Aline? Por que que a Aline está recebendo o prêmio? Por que que a Aline... Parece que tu não tens o direito de receber um parabéns, parece que tu não tens o direito de te destacar, porque esfregam na tua cara nada sobre nós sem nós. E quando eu abro a boca para dizer que a profissão vai começar assim, vai um audiodescritor, uma pessoa que queira estudar audiodescrição, ela vai fazer sozinho. Pensa, o cara está lá no interior do estado, lá no Acará, está lá em Breves, no Marajó. Então, ele quer começar na audiodescrição. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um texto sozinho e vai apresentar para as outras pessoas. E as pessoas cegas ao redor que estejam vão dizer, poxa, eu quero fazer parte disso, eu quero trabalhar contigo. Mas pode ser que isso não aconteça. Pode ser que no primeiro mês isso não aconteça. Pode ser que no primeiro ano de trabalho isso não aconteça. Muitas pessoas não vão encontrar parceiros de cara.
Porque, volto a dizer, não é porque a pessoa é cega, não é porque a pessoa tem baixa visão, que ela vai obrigatoriamente querer ser consultora em audiodescrição. Mas a profissão vai acontecendo. Porque foi assim com todos os audioescritores que estão aí hoje. Todos começaram sozinhos, é assim que a gente começa. Então, volto a pedir de novo, a aproveitar a audiência da tua live e pedir para o Ministério da Educação, para o ministro Milton Ribeiro, vamos desenvolver um programa nacional de qualificação em audiodescrição para todo o território nacional, no mínimo, todas as capitais do Brasil sejam realizadas cursos de audiodescrição. Porque dizer, governo implementa a lei. Oi? Isso é muito importante você falar, porque eu sou daqui de Maceió, né, Aline? Fui morar lá no sul. E aqui em Maceió, eu nunca tinha escutado falar sobre audiodescrição. E já lá no sul, principalmente em Porto Alegre, tem muitas empresas de audiodescrição. Você vê esse embasamento, né, das empresas. No caso, um exemplo, eu fui para o Festival de Gramado e lá teve audiodescrição. Poxa, é importantíssimo para a gente que é cego poder estar inserido ali no espaço e saber, né, sobre tudo o que está ocorrendo. Então, fiquei muito apaixonado por esse assunto lá no sul, né? E tenho amigas que são audiodescritoras lá no sul, tem empresas, e estou à sua disposição para caso você precise de alguns cego ou baixa visão para te ajudar, tá bom? Tamo junto. Jovem, tocaste num ponto importantíssimo. Tu já ouviste falar em qualquer propaganda, qualquer comercial dizendo frete grátis para todo o Brasil, menos para a região norte. Nós somos um país de desigualdades. Eu estou falando aqui do Pará, eu estou tirando leitinho de pedra. Eu bato de empresa em empresa, mostrando. Chegou um ponto que eu colocava gasolina no meu carro na segunda-feira e eu fazia a minha lista de visitas de empresas, porque eu preciso fazer isso pessoalmente. Não dá para simplesmente ter um vídeo na internet. Muita gente fala, vai para o Google Business, coloca matéria no Instagram. Não é bem assim que funciona, principalmente em municípios menores. Agora, sudeste do país, sul do país, são altamente privilegiados. Eu falo do Rio de Janeiro, quando eu fiz o curso em 2014, até eu vou te dar dados de 2014, que eu tive colegas que eram dubladores. Eles, Aline, só no Rio de Janeiro tem 18 produtoras cinematográficas. Em São Paulo tem 54. Então, olha com que nós estamos competindo. Quando eu vejo uma pessoa dizer, não, porque a minha tecnologia é de ponta, eu estou full time, já esfregaram isso na minha cara. Não, porque eu estou aqui, eu sou consultor, eu estou à disposição. Nós temos uma lista que não chega a 100 nomes de consultores no Brasil. E volto a dizer, somos mais de 5.000 municípios no Brasil todo. Se fosse assim, olha, vai ter que valer a lei agora, de qualquer jeito. Eu não dou conta de Belém. Quando o TRE aqui me perguntou, tu dá conta de Belém? Não, sabe quantos partidos tem? Quase 20 partidos. Se eu tivesse que fazer propaganda eleitoral, eu não ia nem dormir, nem comer, nem fazer nada da minha vida, a não ser isso. Então, eu não dou conta dos 144 municípios. Aí pega os consultores que existem hoje, vão dar conta de um grande volume, porque a grande expectativa de muitos de nós, e me insiro nesse contexto, humildemente me insiro nesse contexto, preciso admitir isso, é que quando a gente vê, olha, vai ter uma lei, está vindo aí uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão, que obriga, que tem a obrigatoriedade, então agora vão ter que nos contratar. Esse era o raciocínio de muita gente. Vão ter que nos contratar. Só que não foi isso que aconteceu. E não é isso que vai acontecer. Porque muitos empresário visa lucro, empresário visa prazo, e aí eles vão ver quantos audiodescritores tem. Olha, tem mais em São Paulo, tem mais no Rio de Janeiro, tem mais não sei onde. Então, o cara que está aqui no norte do país, ele não vai pagar, porque os eventos que existem aqui no norte, volto a dizer, cinema é para o sudeste e sul do país. Aqui, cinema na região norte, é quando o cara, a agência que ganha um edital da Ancine e consegue fazer uma produção
outra. Tem produções acontecendo? Tem, mas não tem esse volume de contratação que tem no sudeste do país. Então, os contratos que existem para o norte do país são no ao vivo. É conferência, é palestra, é teatro. Isso é ao vivo. Ou seja, o consultor ele tem que estar aqui do meu lado. O cara vai pagar para o cara do Rio de Janeiro, para o cara de São Paulo, passagem aérea. Tem noção de quanto é uma passagem aérea Belém-Rio, Belém-São Paulo? Fora hospedagem, alimentação, transporte. Teve uma vez, sem falar a diferença de tratamento que nós do norte recebemos de muitas pessoas do sudeste do país. E aí, está passando agora essa novela, como é o nome da novela? A Força do Querer, mostrando, repara como a personagem Ritinha é tratada na família Garcia. Só porque ela fala égua, eu também falo igualzinho a ela, em muitos momentos da minha vida. Né? Somos chamados de paraíbas, nordestinos, somos chamados de paraíbas. Tem muita gente que vem, e já aconteceu comigo em alguns contratos, do cara chegar aqui, do cara chegar aqui e me tratar como uma caboquinha qualquer, entendeu? De chegar aqui, desculpa o termo, cagando na minha cabeça, assim, porque a Lívia Mota, no São Paulo, fez o jovem, contrata a Lívia Mota, paga a passagem aérea São Paulo-Belém e diz para ela vir fazer aqui, já que tu não estás curtindo. Agora, o que eu faço, eu aprendi em São Paulo, eu aprendi no Rio. E muitas pessoas que já assistiram ao meu trabalho aqui fizeram elogios em relação ao que viram, ao que receberam e disseram, não estou vendo tanta diferença assim. Então, vai do preparo de cada um, vai uma coisa que eu pauto para ti que estás assistindo essa live, que vais assistir depois essa live em algum momento, é que tu te prepares para ser um audiodescritor, mas que tu também te prepares para ser um administrador e, acima de tudo, um empreendedor. Porque senão tu não vais sobreviver nesta carreira, dependendo do lugar do país que tu morar. Se tu estiveres em São Paulo, beleza, tu vais ter volume de trabalho, tu vais conseguir trabalhar, tu vais conseguir pagar teus boletos. Em outras regiões... Mas acredito, Aline, que vai ter muitos concorrentes. Então também não vai ser muito fácil, não. Esse é que é o detalhe. A concorrência, quando ela existe, eu já vi casos no Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma audiodescritora que estava questionando que tinha audiodescritor, ou pseudo-audiodescritor, cobrando R$5 o minuto. Teve um caso aqui, e isso tem acontecido, acredito que em muitas partes do Brasil, que algumas pessoas, para cumprir a meta com a Ancine, o edital da Ancine, eles entram em contato contigo, te pedem um orçamento, eles apresentam este orçamento como prestação de contas, mas eles não contratam o serviço. Eles embolsam aquela percentagem, aquele dinheiro ali. Ou então, eles jogam um valor muito ínfimo. Vou te dar um exemplo de um contrato que me fizeram. O diretor queria me pagar R$1.200 para que eu gravasse 13 séries de 26 minutos cada capítulo. Eu não ia ganhar nem R$100 por episódio. Nem R$100. Imagina quanto eu pagaria para o consultor. Então daí tu tiras, né? Daí tu tiras. E tem gente que aceita, porque teve outro audiodescritor que aceitou. Entendeu? Então é por isso que eu te digo, a gente precisa pensar num plano, são várias frentes de ações. Quem vai lutar pela aprovação da lei, quem vai pela aprovação da Instrução Normativa 116, né, de 2014, quem vai lutar pela implementação da Lei Brasileira de Inclusão, para quem está assistindo a Lei 13.146 de 2015, e quem vai começar vamos junto pensar num plano de carreira, recolhimento de INSS. E aqui, ó, um beijo para ti que estás aí, audiodescritor, intérprete de Libras, trabalhando. Porque eu trabalho, eu tenho um contrato, eu tenho isso. Jovem, tu estás organizando o teu plano de carreira. Tu estás prestando atenção se nos teus contratos tem recolhimento de INSS, porque tu vais envelhecer, caboclo. Tu não vai ficar com esse rostinho para sempre. Essa voz maravilhosa, ela vai envelhecer junto. O teu bracinho vai envelhecer, vai dar ruga, vai cansar. Tens plano de saúde? Aline, você me escuta? Perfeitamente. Você pensa em fazer um curso
de audiodescrição para ter outros audiodescritores aí no Pará e na região? Eu já desenvolvi alguns cursos aqui. Aí nós temos um outro detalhe que a gente também precisa conversar sobre isso, que eu acredito que eu já ministrei pela Fundação Cultural dos cursos de audiodescrição, com bastante volume de pessoas. Tem uma audiodescritora, que é a Leire Lopes, que foi minha aluna, a Nádia Souza e a Lorena Zervita, que fizeram curso comigo na UNAMA, na Universidade da Amazônia aqui, e na Fundação Cultural, e elas já estão atuando aqui em Belém. Fizeram, inclusive, agora pela segunda vez, a transmissão do Sírio. Começamos juntas. Que legal. A primeira transmissão do Sírio de Nazaré fui eu que fiz. Sim. Junto com essa equipe, e depois aí tem um detalhe. Tem várias coisas, eu queria falar tanta coisa, dá pra gente fazer outra live, um negócio assim. Mas deixa eu falar rapidinho. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Gente, às vezes a gente está começando a carreira e a gente tem sonhos. Poxa, meu sonho é trabalhar na Globo. Meu sonho é a carreira, assim, meu sonho é fazer tal coisa. E de repente tu chega lá e aí tu vê, não era isso. Não era isso. Não foi isso que eu sonhei. Não por nada. Às vezes a empresa pode ser maravilhosa, mas não era aquilo que tu esperavas. Não aconteceu do jeito que tu querias. Não é o teu plano de carreira. Não é o teu perfil. Então a gente precisa dosar isso. Aonde eu quero trabalhar? O trabalho que não deu certo, muita coisa já deu errado para mim. Eu já disse que eu ia gravar uma live só para falar dos meus erros, de roupas que a gente usa que são inadequadas, porque tu precisas ficar com fone, tu tens que prender o teu cabelo, tu tens que usar uma blusa que possa engatar, depois que seja importante que engate o fone aqui, o transmissor aqui, que às vezes o microfone fica na mesa, às vezes o microfone fica no teu ouvido. Então, bom, esse é um assunto, mas pautando principalmente a questão da desistência. Então, tem muitas vezes que são realizados alguns cursos que nem todas as pessoas que vão sair do curso vão seguir na profissão, porque por causa de uma palavrinha que eu quero que tu que és audiodescritor, tu que és meu colega de profissão, tu que és intérprete de Libras, tu que está aí prestando atenção, querendo saber dessa profissão, presta atenção nessa palavrinha chamada sazonalidade, porque pode te fazer desistir da profissão. Veja bem, você vende ovo de Páscoa na Páscoa, né? O cara vende panetone no Natal. Tu não chega em julho nas lojas americanas para comprar um ovo de Páscoa, tu não vais encontrar ovo de Páscoa, certo? Tu não chegas em setembro para comprar panetone, tu não encontra panetone. Tu vai encontrar lá para novembro, dezembro, talvez em janeiro tenha alguns resquícios de panetone. A mesma coisa acontece com o ovo de Páscoa. O que eu quero te dizer com isso? O que é a sazonalidade? Tem profissões que elas têm muita frequência de trabalho em determinadas estações do ano, em determinadas temporadas, em alguns meses. Então, pode ser que no teu município tenha alguns eventos que vão acontecer apenas no segundo semestre, e o primeiro semestre tu vai ficar todinho sem trabalhar. Vou desistir da profissão. Não, jovem, te reorganiza. Então, tu és audiodescritor e tu tens uma outra fonte de remuneração, que aí fica a teu critério. Ah, vou ser ledor, eu vou trabalhar com outra coisa, vou encontrar um emprego qualquer, um trabalho qualquer que me garanta esta remuneração. Por isso eu digo, não basta querer ser só audiodescritor. Você também precisa ser um bom administrador e um bom empreendedor para você cuidar da sua carreira. Outro ponto, às vezes, vou fazer um trabalho voluntário para uma empresa para mostrar meu trabalho. Pá, vai lá, mostra. A Aline começou trabalhando na TV Liberal, afiliada da Globo, aí vem a outra, vou fazer o voluntário aqui, e no outro ano eu faço de novo, aí o cara já sabe, quanto é que a Aline cobra? A Aline cobra tanto, a fulana cobra tanto, vou pagar menos, lei da oferta e da procura. Beleza, somos um país livre, mas a gente precisa ter cuidado para nessas jogadas de oferecer um trabalho mais barato, o que nós estamos fazendo com a nossa carreira? Aonde está o meu valor nessa história? Que eu estou ali me oferecendo de graça, eu estou ali me oferecendo mais barato e eu estou nivelando a minha carreira bem aqui. E, consequentemente, eu estou reduzindo a remuneração de todos os profissionais que vão vir depois. Porque se o empresário descobre que ele pode pagar R$100 e tem um que cobra 500, o outro cobra 100, ele vai querer pagar 100 eternamente. Então, tu já estás nivelando por aí. A gente está vivendo... É isso que tu estavas falando da concorrência.
né, que isso acontece supostamente muito no Sudeste. Então, esse boom inicial de tá aí a lei, tem que cumprir, muita gente que vai se ver obrigado vai contratar jornalista, vai contratar, não desmerecendo a profissão, mas a gente estuda para ser audiodescritor. A gente tem técnicas para isso, que não necessariamente você aprende numa faculdade de jornalismo. Então, cada um no seu, cada um. Então, vão Ô, ter outros Aline, profissionais. Diga, perdão em te atrapalhar, que a gente já está chegando fica meio à no vontade. final. A gente Meu já está Deus, chegando. já não! Eu tinha tanta coisa para falar, gente. Nem É que falei a, das licitações, mas tudo bem. que a live é só 1 hora, já estamos 51 minutos. Eu Égua queria. já? 51 minutos já. E eu queria, Aline, que você, se pudesse ver, ler alguma coisa, se alguém comentou, falou alguma coisa. Eita, Ótimo. eu Não, sou se tão, não, tão pateta. Não, tudo bem, as pessoas estão tranquilo. falando um monte de coisas que eu fiquei. Sempre que eu faço live com alguém, eu deixo a pessoa que está entrevistando ver. Aí a pessoa esquece que o outro tem baixa visão. Aí eu imaginei que alguém estivesse aí do teu lado e fosse fazer essa parte. Mas Olha, tem tranquilo, a Ana tranquilo. Bentes que entrou, tem a Rosana acenando, Rosana Paes acenando, tem várias pessoas que já mandaram várias coisas aqui. A Rosana Paes, a amamos. Gugu arrasa muito. Guga, você é show. A JC Paz, maravilha, Aline, mandando aplausos aqui. Parabéns, Aline. Aí fulano entrou, ciclano, Neumann entrou, muita gente entrando aqui. Deixa eu ver quem mais. Legal. Olá, quais cursos você recomenda em São Paulo? Eu não posso mexer um troço aqui que vai sair. Ai, quase. Jovem, Bel Machado, Lívia Mota, são pessoas que eu recomendo muito, muito, muito em São Paulo. Temos grandes profissionais no Brasil. Quando tiver curso aí com Eliana Franco, pode ir. Márcia Caspari, pode ir, que são Ó, profissionais Massa excelentes. Caspari é show, é show. Eu conheço, E ela é incrível. já esteve aqui em Belém, já desenvolvemos uma mini parceria aí. Bel Machado, eu sou suspeita para falar porque eu fui aluna dela, né? Estive, inclusive, recentemente agora no Feverestival, em Campinas, participando lá. Jovem, assim, concluindo a minha fala, eu quero deixar para vocês. Vamos lá, audiodescritores do Brasil, vamos pensar na aprovação da lei, vamos fazer valer a obrigatoriedade da audiodescrição nas salas de cinema, mas, para e passo, paralelamente a isso, vamos conversar com o Ministério da Educação, com o Ministério dos Direitos Humanos, um programa nacional de qualificação profissional em audiodescrição, no mínimo em todas as capitais do Brasil, porque há pessoas cegas em todo o Brasil, então todo mundo tem direito, que a gente desça um Cara, pouquinho do pedestal do privilégio e que as pessoas se reconheçam no privilégio. Internet com velocidade, internet com facilidade de acesso, não é todo o Brasil que tem, não é todo mundo que sim, tem. sim. Então, isso me foi pautado, me foi jogado na cara. Inclusive, não, eu estou aqui no Rio de Janeiro, essa história de não contratar consultor de outro Aline, estado é baboseira. Não Aline, é. Aline, Diga. só para a gente encerrar, que estamos bem pertinho do final, eu queria que você deixasse as suas redes sociais, para caso alguém queira te conhecer melhor, e deixar uma mensagem final. Antes disso, eu quero agradecer a todos que assistiram, agradecer muito a você, Aline, que me passou muitas informações bacanas, e é muito bom ter uma pessoa como você que luta para termos um mundo e um Brasil melhor. Estou muito grato, estou à disposição para fazer trabalhos futuramente contigo, que agora com a internet nada é longe. E estamos aí, eu quero agradecer e fazer outras lives contigo, porque você tem muito assunto para falar. Tamo junto, muito obrigada a todos que assistiram. Quero deixar a reflexão de que nós possamos olhar para essa profissão, mas nós possamos olhar para as desigualdades, nós possamos olhar para o Brasil multicultural, de proporções continentais, e entender que Norte e Nordeste precisam de políticas públicas, precisam de políticas de incentivo, que muitas pessoas tiveram o privilégio de fazer, de cursar a audiodescrição, de tirar do bolso, mas não é todo mundo que tem condições de fazer isso. Então a profissão ela vai acontecer, ela vai caminhar, nós precisamos ter um programa nacional de qualificação em audiodescrição para pessoas cegas, pessoas com baixa visão, para pessoas de todo o Brasil participarem, para que a gente possa ter profissionais qualificados para oferecer para o mercado, para a implementação
desta legislação, da Lei Brasileira de Inclusão, acessibilidade já, viabilização já, e as minhas redes sociais são @aline-se, Aline, SE, no final, e @acústica.ad, que era da minha empresa, Imagem Acústica Audiodescrição, onde lá você tem algumas lives que eu fiz em outubro, e um pouquinho sobre o assunto audiodescrição que eu quero compartilhar com vocês. Muito obrigada, Gustavo, adorei tua história, gostei muito da tua entrevista com a Mara Del Sarto. Abraço para ela, boa sorte aí em Guarulhos na eleição, um abraço para a Vitória, abraço a todos vocês, estamos juntos, humildade e vamos pensar nas diferenças, e vamos nos entender nas nossas condições de privilégio e pautar política pública, política de Estado, política de nação para toda a nação. Muito bem, Aline, muito obrigado. E quero dizer para todos os seus seguidores que meu Instagram é Gustavo Amorim 3105. Caso queiram me conhecer melhor, está lá o meu trabalho. Essa entrevista vai ficar no IGTV e no meu canal de YouTube, que é Gustavo Paes Amorim. E foi incrível. O tempo se esgota muito rápido e está chegando ao fim. Foi uma delícia. Foi uma delícia conversar contigo. Te agradeço muito por te conhecer, pelo espaço que tu estás me dando para a gente conversar. Fico à tua disposição para novos contatos, novas conversas e que a gente possa conversar antes, de repente, para definir uma pauta aí, para a gente se estender, porque é muito assunto. Plano de carreira é muito assunto. Mas terão outras lives. Eu com certeza... Você falará bastante. Tamo junto, tamo junto. Égua, vai d'égua. Tchau.